A gente tem falado sobre escatologia, trombeta, cavalos, né, selos. E muitas das vezes, quando a gente toca nesse assunto, a maioria das pessoas ainda se assustam, né? Quando a gente vem falando sobre esses assuntos assim. Porque, para muitos, são temas que eles nunca ouviram, né? Nunca ouviram sobre isso. Então você tá vendo ali pessoas falando sobre trombetas, selos, tentando fazer esse alinhamento aqui que você tá vendo, né? Tentando fazer esse alinhamento aqui. E quando você se depara muitas das vezes com a nossa interpretação, muitas dessas pessoas ficam assim de cabelo em pé. Né? Como é que pode? Isso daí, eu nunca ouvi alguém falar isso, eu nunca ouvi alguém dizer isso. Só que, pasme, irmãos, tudo isso que a gente está falando aqui não é novidade na igreja primitiva, não é. 99% do que nós estamos falando aqui fazia parte da ortodoxia da igreja primitiva. É porque as pessoas não leem a literatura da igreja primitiva. E por não lerem a literatura da igreja primitiva, logo elas acham que isso é uma novidade, uma coisa que chegou agora, é uma coisa que veio, né, na cabeça de um camarada que apareceu agora na praça. E não é. Tá? Muitas das coisas que nós ensinamos aqui, que não foi por causa deles que nós pregamos, mas quando nós limos o que eles escreviam, batia certinho com o que nós ensinávamos. Tá? Então, às vezes, a pessoa pensa assim, caramba, isso aí é tudo novidade. Não é que é novidade para quem está ouvindo pela primeira vez. Mas nós que já temos o contato com os textos primitivos, sabemos que eles pregam exatamente o que nós pregamos. Tá? Então, a pergunta é, a gente quer reformar ou quer restaurar? A gente quer fazer revisar de restauração ou revisar de reformulação? Tá? Então, vamos prestar atenção nisso para a gente não cair no engano, tá? Uma outra coisa importante é o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês que tudo isso daqui não está 100% alinhado. O que está alinhado aqui? Os selos estão alinhados, tá? Os selos estão alinhados, as trombetas estão alinhadas, as taças estão alinhadas, mas os seus eventos não estão 100% alinhados. Por que que não? Porque você observa que, por exemplo, no sexto selo, o que acontece aqui no sexto selo? Olha só, vamos ler aqui o sexto selo, tá? Eu sei que olha a trombeta, mas eu acho válido a gente falar sobre isso. Ó, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então preste atenção aqui, olha só. Cadê, ó? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Beleza? Então vamos lá. Aonde na Bíblia vai falar esse evento aqui? O sol se tornando negro, a lua em sangue e as estrelas do céu sendo abaladas. Vamos ler aqui, ó. Joel 3, 14 e 16. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor, e o céu bramará de Sião e de Jerusalém,
fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o rugido do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então você está vendo aqui, no mesmo texto que vai falar sobre o sol e a lua se enegrecerem, você está vendo aqui o Senhor vindo, o rugido dele, né, e a fortaleza dos filhos de Israel, vai salvar Israel. Primeiro texto. Segundo texto, Isaías 24, 21, 23. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. Ou seja, o que é isso? Está capturando os inimigos, tá? E outra vez serão castigados, e depois de muitos dias, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião. Livramento. A lua se envergonha, o sol se confunde, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém e perante seus anciãos gloriosamente. Vamos ver mais um texto aqui, vamos lá. Isaías 13, 9 e 13. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com sua luz. E visitarei o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Veja bem, a terra se moverá do seu lugar por causa do furor. Vamos continuar lendo mais textos. Joel 2, 10, 11. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem poderá suportar? Mais um texto de Joel 2, 30, 32. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Olha aqui, ó. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Opa, aqui já está dando uma dica. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Isso é quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, o sol tem que se converter em trevas e a lua em sangue, antes do dia. Essa informação é importantíssima. Isso aqui não é para jogar fora não, irmão. Essa informação aqui é importantíssima. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aí, ó. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É dia de salvação. Você veja que aqui ele coloca terrível, mas Pedro, ao ler esse texto, coloca glorioso. Pedro está lendo Joel 2. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está citando aqui Joel. Joel coloca terrível, mas como é um dia de livramento, então ele é glorioso. Mas antes desse dia aqui, o sol se converte em trevas e a lua em sangue. Tá bom? Então vamos ler mais um texto agora de Ezequiel. E apagando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, e o sol encobrirei com uma nuvem. E a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a sua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações e as terras que não conhecestes. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam,
sobremaneira quando eu brandi a minha espada até os seus rostos, e estremecerão cada momento, cada um pela sua vida no dia da sua queda. E mais um texto aqui, ó. Hebreus 12, 26, 27. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Olha aí, ó. Terra e céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como que são feitas para que as imóveis permaneçam. Ou seja, é a troca dos mundos. Vai sair este mundo para vir um mundo vindouro. Vai sair esse sistema para vir um reino de Deus. Precisa mudar o céu e a terra, comover céu e terra. Ageu 2, 6 e 7. Vamos ler o contexto aqui de Ageu 2, 6 e 7. Porque assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. O que é isso? As nações vindo até Jerusalém, né, para entregar os seus bens. E encherei esta casa, que casa? Né? A casa que vai estar lá em Jerusalém, de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, olha aqui a comoção, sendo enrolado como pergaminho o céu. E viu o céu aberto, eis o cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O céu estava aberto, não tinha céu. Foi enrolado como um pergaminho. Mais uma informação importante do sexto selo. Agora é Jesus falando, gente. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição é essa? A grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Opa, onde é que eu li isso agora? Aonde é que eu li isso? Aonde que eu li isso? Vitória, lá nos comentários, lá no vermelhinho, tá? No meu canal Venha Teu Reino, nos comentários lá fixado está lá o link para você poder baixar tudo isso daqui, tá bom? É só entrar lá e baixar. Então, aonde é que eu li esses textos, irmãos? O que acontece quando o sol se torna escuro e a lua não dá sua luz? O Senhor vem porque é dia de livramento. Livramento. Olha aí, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando que o sol se torna negro e a lua em sangue? Depois das aflições daquele dia, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol se tornar negro e a lua em sangue é um evento que ocorre antes da grande tribulação e depois da grande tribulação e antes do dia do Senhor. É depois da grande tribulação e antes do dia do Senhor. Está aqui em Mateus 24. Depois da aflição daqueles dias. Depois da grande tribulação, o sol se torna negro, a lua em sangue, as potências do céu são abaladas, e aí vem então o grande e terrível dia do Senhor. E isso é o quê? É o sexto selo. Se isso aqui é o sexto selo, irmão, eu não tenho por onde correr. Eu não tenho por onde fugir disso. Todos os profetas anunciam livramento. E o dia do Senhor tem que ser depois, a lua se tornar, né, em sangue, e o sol negro tem que ser depois da grande tribulação e antes do dia do Senhor. Então, o sexto selo é o sol se tornando negro e a lua em sangue. O texto diz isso aqui.
O texto, ó, estrelas do céu cairão pela terra. Tá aqui. O sol se enrolando o céu se enrolando como pergaminho. Os reis lamentando, comandantes comentando. Por quê? Porque, ó, chegou o grande dia da ira. Eles estão vendo, chegou. Ó, porque qual é o próximo passo depois do sol se tornar negro e a lua em sangue? É o dia da ira. Ó, chegou. Chegou o dia da ira, ó. Tá aí, ó. O sol se tornando negro e a lua em sangue é o dia da ira que tá chegando. Só que não tarda. Porque são eventos muito próximos um do outro. E tá aqui. E isto é o sexto selo. É o sexto selo. Como que eu posso desconectar isso? Irmãos, é impossível eu desconectar o sol se tornando negro, a lua em sangue, as estrelas caindo do céu, né, terremotos e tudo mais, desconectar isso de todas essas profecias que a gente acabou de ler aqui, ó. Olha quantas profecias tem aqui. Olha quantos textos eu li para você falando desse dia. E o próprio Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 24, que a lua se tornando sangue e o sol negro e as estrelas do céu caindo ocorre depois da aflição daqueles dias. E aí Pedro e Joel vão me dizer que esses eventos ocorrem antes do grande e terrível dia do Senhor. Então é um evento único que está ali na meiuca, depois da grande tribulação e antes do dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia da vinda de Cristo, que é quando ele vem para trazer livramento. E aí, nós vemos o que aqui? Depois de abrir o sexto selo, quando se abre o sétimo, acontece que as trombetas. Então, peraí, se Jesus voltou no sexto selo, então... Está errada a sequência? Irmãos, não está errada a sequência. A sequência dos selos estão corretas. A sequência das trombetas estão corretas. A sequência das taças estão corretas. Agora, ela não é linear, ela é sobreposta. Ela não é assim, ó, 1, 2, 3. Cadê, ó? Ela não é assim, ó, 1, 2, 3. Ela é assim, ó, 7, 7... e mais 7. Ela sobrepõe um ao outro. E no fim, a sétima trombeta, ela encalha junto ali com a sétima taça. A gente vai ver que é impossível desconectar também. Assim como é impossível colocar a primeira trombeta para tocar depois do sexto selo. Porque os profetas não autorizam isso. Os profetas não permitem que isso aconteça. Então a sequência está clara, a sequência dos selos não pode mudar. Primeiro é primeiro, segundo é segundo, terceiro é terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, está perfeito. Mas não é oitava trombeta, nona trombeta, não. Ele vai começar a contar da primeira trombeta. Só que a sequência das trombetas, elas não estão alinhadas com os selos. Ela é um outro evento que está se vendo dentro do sétimo selo. É um outro evento que está se vendo dentro do sétimo selo. E ele vai trazer uma visão que está agora olhando lá para trás. Lá para trás. O sexto selo é a vinda do Senhor. Isso aqui já mata a charada. Obrigatoriamente você vai ter que interpretar assim. Não tem como interpretar diferente. Por quê? O sol se tornando negro, lua em sangue, estrelas do céu caindo, são eventos que ocorrem depois da aflição daqueles dias e antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Então esse sexto selo aqui, ó, já mata a charada. Não tem como você fazer as trombetas sequenciadas. E eu te li aqui uma pancada de textos. Te li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 textos, irmãos. Eu li aqui 11 textos. 11 textos. Vão ter 2 eventos do sol se tornando negro e a lua em sangue, 2 eventos desse aí, 2 eventos que os céus serão abalados e a terra também, as estrelas vão cair 2 vezes. Se todos os profetas falam que quando isso acontecer, ato imediato, livramento, o Senhor vai livrar o povo de Israel. E como é que ele livra? Ele livra eliminando as nações inimigas. Então, por isso que Jesus falou que isso acontece depois da aflição naquele dia. Porque depois de acabar, que depois do evento da grande tribulação, é o Senhor vindo aqui restaurar e livrar o povo de Israel.
E aí, quando ele vem e mostra a sétima trombeta, ele vai dar um zoom nos eventos que aconteceram aqui, que a gente acabou de estudar na primeira aula. O sétimo selo é um zoom dos eventos que acontecem dentro da última semana. Melhorou? Melhorou a explicação? O sétimo selo é um zoom dos eventos que ocorrem dentro da última semana. E aí ele vai levar lá para o início da última semana. Vai levar lá para o início. É isso que está acontecendo. Porque se eu quiser colocar de forma linear, como é que eu faço com o sexto selo? Eu vou ter que desconectar. E se eu desconectar, eu vou estar batendo de frente com um monte de profecia. Porque eu quero que bata, né? Porque eu quero que seja assim. E aí não vale. Aí os profetas não saem para nada. Eles estão dando ali as referências de tudo que está acontecendo, mas aí eu não quero que seja assim. Eu não quero. Quero que seja de outra forma. Então vamos lá. Eu li para vocês, né, na semana passada, que na primeira parte da última semana, se tem ali o toque das trombetas. 1, 2, 3, 4. Na metade da semana, o anticristo se levanta, começa a perseguir os filhos de Deus, tá? E aí nós temos o período em que o anticristo ele começa a reinar. Ele precisa desse tempo porque é agora que ele está achando que está nessa falsa paz, tá? Então ele precisa desse tempo para poder reinar. Os dois profetas já tinham profetizado aqui, ó, durante 1260 dias, não é? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, Apocalipse 11, né, versículo, deixa eu ver aqui, cadê? 11, Apocalipse 11, 11, ó. Não é 11, 11 não, cadê o texto aqui dos 1260? Cadê? 42 meses. Ah, não, tinha um texto aqui dos 1260. Pô, tá... Não é esse aqui não. Não é esse aqui. Vocês conhecem o versículo aí, irmãos, que fala que é dado a eles para profetizarem por 1260 dias? Eu achei que tivesse colocado aqui. Mas não tá aqui. Tá? Tá aqui o de Apocalipse 12, 6. Mas tem um texto no Apocalipse 11 que vai falar que eles profetizam, né, por 1260 dias. Esse daqui é o do pessoal que está lá no deserto, do Apocalipse 12. 11:3? Então tá, é 11:3. Obrigado, Rafaela. É 11:3. Não tá aqui no texto 11:3, tá? Então assim, ó, durante 1260 dias, os profetas profetizam. Nesse período não se pode perseguir eles, nada, a igreja, ela está intocável nesse momento. Jesus falou que nenhum fio do nosso cabelo vai perecer. Deus não vai permitir que nenhum fio do nosso cabelo pereça nesses dias. Mas a partir da segunda metade, aí começa então o reinado do anticristo, e ele tem poder para agir por 42 meses, tá? 42 meses, tá aqui, ó, Apocalipse 13, 5. Eles vão pisar a cidade santa, Jerusalém, por 42 meses, 3 anos e meio, tá? Apocalipse 11, 2. Eles vão proferir grandes blasfêmias e agir por 42 meses, tá aqui, ó, 42 meses. É a segunda metade da semana, tá? E aí, é Daniel 12, 7, ó. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu e a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, quando eles acabarem de fazer a perseguição, matarem, né, os mártires, né, que terão que ser, que fazem parte da igreja. Então, se cumpre um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. E aí, olha que interessante. 3 anos e meio, metade da semana, 42 meses,
3 anos e meio. São 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. Metade da semana. São 3 anos e meio. 42 meses. São 3 anos e meio. 1.260 dias. São 3 anos e meio. 3 dias e meio. É o quê? Aí aqui não são 3 anos e meio. Aqui já é 3 dias de 24 horas mesmo. Aí você quer que eu acredita nisso, que botou exatamente aqui na Bíblia 3 dias e meio para desconectar de metade da semana, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, 3 anos e meio, aí 3 dias e meio não são 3 anos e meio, aí não são 3 anos e meio. São 3 dias e meio. Meio. 3 dias e meio. Está se referindo à metade da semana. Quando que eles vão ressuscitar? Depois de 3 anos e meio. Eles começam o ministério dele na primeira metade da semana, por 1.260 dias, e depois eles ficam mortos por 3 anos e meio. Para que botou 3 anos e meio ali? É só para confundir a cabeça do leitor? Ou é para testificar algo que ele já está repetido em todo o Apocalipse? E já está repetindo. Aqui, ó. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E aí nós vemos, né, o segundo ai. Aí se cumpre, então, o segundo ai. Então, vamos lá. Já aprendemos aqui sobre isso. Agora vamos caminhar no primeiro ai. Vamos lá, então, ó. O primeiro ai. O primeiro ai é a 5ª trombeta, gente. Só que agora a gente tem que entender o seguinte. Ela está sendo tocada dentro da segunda metade da última semana. Tá? Vamos ler o texto? Vamos lá. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Observa que ele está vindo do poço do abismo. Tem gente que fala que isso aqui é drone. Tem gente que fala que isso aqui é helicóptero. Tem gente que fala que isso é exército de homens. Eles saíram da onde, gente? Do poço do abismo. Onde é que fica o abismo, gente? Lá no mundo dos mortos, lá no Hades, lá na casa lá do cracudo lá. Do poço do abismo. E da fumaça vieram, ó, da fumaça, porque a fumaça saiu da onde? Do poço do abismo. A fumaça saiu do poço do abismo. Tá? E aí, do meio da fumaça, vieram os gafanhotos sobre a terra. Não tem helicóptero lá no abismo. Não tem drone lá no abismo. Não tem um exército de chineses, né, lá no abismo. O que tem no abismo são seres espirituais. Eles estavam lá. E aí libera o poço do abismo. E aí, no meio dessa fumaça, que é uma grande fornalha, você vê que no abismo é quente. Você acha que o diabo vai para lá, vai ficar só no escurinho? Vai ficar numa grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça saiu então gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que têm nas suas testas o selo de Deus. Quem é que tem nas suas testas o selo de Deus? Os 144 mil. Não é? Não é isso que diz aqui um texto aqui, ó. E eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Preste atenção.
antes de danificar a terra, mar e as árvores, primeiro se sela os 144 mil. A quinta trombeta não pode danificar esses elementos, que é diferente dos 4 ventos lá. Os 4 ventos podem danificar. Eles podem danificar, mas só pode danificar depois que selar. Aqui não. Aqui está proibido de danificar a natureza. Tá? Não lhes foi permitido. Tá? Não pode. Cadê aqui, ó? Não é esse versículo, não é esse aqui, ó. Lhes foi dito que não fizessem. Não pode fazer, ó. Não fizessem. Não pode fazer dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens. Somente aos homens. Só que esses homens já estão selados desde lá, quando antes de começar a última semana, Daniel. Selou os homens e agora pode danificar a terra e os céus. Esses homens estão aqui ainda na terra. E aí é liberado esses gafanhotos. E eles não podem danificar agora a erva, a verdura e a árvore. Só aqueles que não têm o selo. Selo este que foi dado àqueles 144 mil, que para nós representa a igreja, lá atrás, antes de começar a última semana. Vamos lá. E lhes foi permitido não que os matassem, não pode matar, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem, ou seja, é uma dor de uma ferroada. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Quem? Os que forem ferroados, né? E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Não é que eles vão, por exemplo, dar um tiro na cabeça e não vão morrer. Não é isso. Eles vão cortar o pescoço e a cabeça vai continuar mexendo sozinho. Não é isso. É que eles vão desejar a morte por causa das suas dores, mas essa morte não vai chegar, não vai vir. Não é? Eu já vi até um filme aí hollywoodiano, Deixados para Trás, que o cara se joga de lá de cima do prédio e cai no chão, espatifa e não morre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Tem a ver com aqueles que vão querer desejar a morte por causa dessa ferroada e não vai conseguir. É isso que o texto está dizendo. Mas que presta atenção, por 5 meses, 5 meses, tem prazo, tá colocando aqui, ó, 5 meses. Por 5 meses eles se sentissem atormentados. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, desejando morrer, a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças haviam como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como leões. Gente, isso aqui é quase uma besta. Tá? Isso aqui são seres espirituais demoníacos, irmãos. Isso aqui é um ser espiritual demoníaco. Demoníaco. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com helicóptero, com drone, com exército de chinês. O que um exército de chinês vai fazer com uma pessoa? Vai dar uma ferroada nela, ela vai ficar sentindo dor por 5 meses? Vai preparar todo um exército humano para isso? Para dar uma ferroada na pessoa e ficar com dores com 5 meses, desejando a morte? Vai sair fazendo o que nas pessoas? Vira o braço aí, meu irmão. Ah, não é possível. Isso aqui são demônios que vão ter autoridade para poder ferir os homens, que não têm o selo. E é um exército inimigo. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Agora preste atenção, eles
dão essa ferroada naqueles seres, né, que não, naqueles seres, nas pessoas que não têm o selo. Nas pessoas que não têm o selo. Tá? E aí elas são atormentadas por 5 meses. Beleza? E agora o que eu entendo? Você está vendo que nós estamos na segunda metade da última semana? O anticristo já apareceu aqui. Correto? E agora vamos ler aqui sobre a primeira taça? Vamos ler? Primeira taça. E fez o primeiro, e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma úlcera má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Opa! Tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem, ou seja, já a primeira taça ela é lançada justamente quando já impera o anticristo. Tá bom? O anticristo já está imperando ali e a sua marca já está em vigor. E eles têm uma úlcera. Eles têm uma úlcera ali. Vamos continuar vendo. Segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Lembra que a segunda trombeta também é no mar, e lá é uma terça parte? Agora aqui é toda a alma vivente que está no mar. Tá bom? Lá foi uma terça parte, que as 2 testemunhas já começaram a profetizar lá. Agora aqui é a segunda taça. E agora é todo o mar. Terceira taça. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Olha aí, ó. Tá vendo que eles já perseguiram os santos e já fizeram uma matança muito grande? Por quê? Nós estamos chegando aqui no finalzinho do reinado dele, irmãos. Deus deu tempo dele reinar bastante tempo aqui. Deus deu tempo. O reinado dele são de 3 anos e meio. Eu ouço dizer, mas não bato martelo, tá? Ouço dizer, mas não bato martelo, que de repente essa quinta trombeta começa a ser tocada depois de 3 anos. Depois de 3 anos, tá? Do reinado dele. Porque ele precisa de tempo para reinar. Mas eu não estou afirmando, então não estou dizendo que é isso, tá? Mas como ele precisa de tempo para reinar sem interrupção divina, ele precisa marcar as pessoas, conquistar a confiança da humanidade, dar tempo de perseguir os santos. E aí lá no final, o Senhor vai lá e começa a cobrar dele, tá? Por isso que eu acredito, mas não bato martelo, estou apenas colocando uma suposição, que é nos 6 meses finais que o Senhor começa a derramar essas taças. Mas eu não estou afirmando isso e nem batendo martelo, tá? Estou dando uma suposição, posso estar totalmente errado, tá bom? Mas vamos lá. Agora é o quê? É a terceira taça, tá? Continuando, né, lendo, fazendo a leitura aqui, ó. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Eu vi outro altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E olha, não se arrependeram para darem glória. Não se arrependeram. Não se arrependeram. E olha aqui a quinta taça. Olha que interessante, gente. E são essas conexões que eu acho incríveis, né? Olha aqui a quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta,
e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas úlceras. Mas a úlcera foi colocada aqui, ó, na primeira taça. Ou seja, o efeito dessa úlcera tá chegando aqui, ó. Ou seja, parece ser um pouco espaço de tempo. Será que essa úlcera tem a ver com essa ferroada que ele sente dores e deseja a morte e não morre porque a úlcera é maligna? Gente, úlcera maligna. Uma úlcera maligna. E eles desejam a morte e não morrem. Essa úlcera, ela dura 5 meses, se for úlcera, né? Se tiver a mesma coisa igual. Essas dores aqui são de 5 meses. E é lançada a primeira taça e estamos na quinta e os caras ainda estão com dores. Será que esse espaçamento de tempo aqui são de 5 meses? Por que eu estou falando isso? Porque a sexta trombeta está totalmente ligada à sexta taça. É uma outra coisa que você não consegue desconectar. Igual aqui o sexto selo. Não consegue desconectar. Quer ver aqui? Olha só, vamos ler a sétima trombeta. Ó. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E houve uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto selo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Ou seja, não é? Já havia uma data certinha para eles serem soltos, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e como elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras e suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então nós vemos aqui que nós temos um exército que se levanta, deixa eu ver que isso aqui, um exército que se levanta, tá? Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Isso aqui é um estudo que eu fiz, irmãos, que está mostrando que nessa parte aqui do rio Eufrates era aonde estava a Babilônia, tá? Era onde estava a Babilônia. Onde havia os Sigurates, onde foi a Torre de Babel, tá? E ali haviam demônios ali, que foram... eu não posso afirmar isso, tá? Mas a gente entende que foi liberado aqui anjos, né? Que estavam presos. Esses anjos não são os anjos de Deus, são os anjos caídos. Estavam presos junto ao rio Eufrates. E aí eu coloquei aqui, será que esses anjos eram aqueles que estavam lá naquela época, né? E foram presos? Será? Olha só que diz aqui um conto de babilônico, ó. Anu era o senhor das constelações, o rei dos espíritos e dos demônios. Anu habitava as mais altas regiões celestiais. Era tido como um juiz dos homens e dos deuses, tendo criado as estrelas do céu para os servirem como seus soldados encarregados de perseguir e punir os criminosos. Anu era o pai dos Anunnaki. Aqui a gente vai entrar num assunto mais complexo, né? Onde tem muita teoria da conspiração. Mas não é isso que eu quero dizer. Vamos continuar na Bíblia, tá? O importante aqui dentro da Bíblia é mostrar que há demônios que foram presos por Deus, foram presos, atados ali
junto ao rio Eufrates. E eles foram liberados ali. Se é para recrutar homens, eu não sei. Se são eles mesmos que fazem isso, eu não sei. Mas eles vieram com o propósito de matar terça parte da humanidade e o seu número são de 200 milhões. Eles estavam presos ao rio Eufrates. Como é que é? Esses que estão... Deixa eu ver por aqui. Esses que tinham aguardando dia e hora são anjos do Senhor ou demônios? Deixa eu ver aqui o texto. Ah, não. Acho que o texto está querendo dizer o seguinte, né? Ninguém está aguardando nada. O fato é que existe uma hora para eles serem salvos. Não é que eles estão aguardando, salvos não, soltos, perdão. Não é que eles estão aguardando, sabendo, né, do dia e hora, esperando. Não. Deus está dizendo o seguinte, existe um momento, uma hora, dia, mês e ano que eles serão soltos, tá? É isso que está dizendo. Mas não é que eles estão... eles sabem o dia e a hora. Eles não sabem, não. Eles não sabem. Tá? Mas Deus sabe. É basicamente isso. Deus sabe o dia e a hora que eles serão soltos. Tá bom? E eles estão presos. Eles estão presos e serão soltos. E aí um outro evento acontece. Quando se derrama a sexta taça, olha o que acontece. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Pô, quando libera a sexta trombeta, libera um exército de 200 milhões. 4 anjos ali são soltos e eles comandam um exército de 200 milhões. E aí, nessa mesma hora, o rio Eufrates também é seco. Não faz mais sentido as coisas acontecerem juntos? Faz mais sentido. Para mim faz mais sentido. As duas coisas acontecerem juntos. Libera os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates para ele... como é que fala? Caramba... vou usar essa outra palavra, né? Fazer um ajuntamento desse exército. Fazer um ajuntamento desse exército. Libera os 4 anjos que estão lá junto ao rio Eufrates, esses 4 demônios, porque eles vão recrutar. Eles vão juntar 200 milhões. E aí, você vê o sexto selo, você está vendo o seguinte, ó. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você está vendo aqui que está sendo juntado esse exército aqui, e aqui na sexta trombeta é liberado 4 anjos para juntar, fazer, né, arregimentar, pronto, essa palavra está querendo, arregimentar um exército de 200 milhões. Não é solto 200 milhões de anjos. São soltos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E aí aparecem, e eles têm um propósito de matar 1/3 dos homens. E aí me aparece 200 milhões, né, de soldados aqui. E aqui, na sexta taça, seca-se o rio para passar um exército. Irmãos, para mim, isso aqui está muito alinhado. A irmã Eliette perguntou, os selos e as trombetas estão alinhadas? Não. Para nós, a primeira taça, ela é lançada quando se toca a 5ª trombeta. Os ais começam quando é lançado as taças. Os ais começam quando se é lançada as taças. A primeira
O primeiro ai é a quinta trombeta. E começa uma série de taças aqui. E para mim tá muito claro isso aqui, irmãos. Para mim tá muito claro. Para mim tá muito claro. O rio Eufrates vai secar por causa do exército que tem que passar. E aqui os 4 anjos foram liberados. Quando? Foram liberados num ano determinado, num mês determinado, num dia determinado e numa hora determinada. Qual é o próximo passo? É a 7ª trombeta. Vamos ler aqui a 7ª trombeta? E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vierá a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para tudo sempre. Apocalipse 11:15. Isso é no toque da 7ª trombeta. E aí, ó, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E grande saraiva. Olha o que acontece quando as 2 testemunhas ressuscitam. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Por que naquela mesma hora? Porque quando eles ressuscitam é quando toca o 7º anjo. Quando toca o 7º anjo, tem terremoto e grande saraiva. Então, ó, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então nós temos aqui, ó, olha o que acontece quando tem um grande terremoto. Apocalipse 16, 17 e 19. A 7ª taça. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação. Essa aqui é a 7ª taça. Quando as 2 testemunhas ressuscitam, tem um grande terremoto. Quando a 7ª trombeta toca, tem um grande terremoto. Quando é lançado até a 7ª taça, tem um grande terremoto. Tá vendo que é daqui para cá que elas se alinham? É daqui para cá. E a 6ª taça está alinhada com a 6ª trombeta. A 7ª taça está alinhada com a 7ª taça. E da primeira trombeta até a 6ª trombeta são lançados 5 taças. Aqui, na primeira metade da semana, se tocam 4 trombetas. Os selos são visões, 4 selos se cumprem na primeira metade. O anticristo aparece aqui no 4º selo, na metade da semana. O 5º selo são os mártires que estão morrendo aqui, ó, dentro desse período que o anticristo está tendo liberdade para poder governar. O 6º selo é a vinda de Jesus, que está alinhada com a 7ª trombeta. Aí o grande problema é que tem aqui ainda uma 7ª trombeta. Aí o que eu falo, a única explicação para isso é o quê? O 7º selo é o zoom que Deus está dando nos toques das trombetas que antecederam, né? Que começaram lá no início da semana. Se não for assim, meu irmão, aí tem bagunça geral. Aí você bagunça geral. Aí você bagunça geral. Aí causa uma confusão enorme. Tenta colocar isso daqui. Espera aí. Pronto. Tenta colocar isso daqui em ordem linear, para você ver se vai dar certo. Tenta colocar isso aqui em ordem linear. Não vai dar, irmão. Não vai dar. Você viu aqui comigo, ó. Você viu aqui comigo, ó. Grande terremoto. Houve um grande terremoto e caiu 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Isso é quando acontece o quê? Quando as 2 testemunhas ressuscitam. É o 2º ai. Em Apocalipse 11:15, que é a 7ª trombeta, há terremoto e grande saraiva. Terremoto e grande saraiva. Quando você olha a 6ª taça, o que acontece? Um grande terremoto e a cidade se parte também. Olha aqui, ó.
vozes e trovões e relâmpagos e grande terremoto. Olha o que a gente lê aqui em Zacarias 14:6, quando vai falar do dia do Senhor. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azeu, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Ah, meu irmão, você só consegue enxergar isso se você tiver os profetas. Eles estão dando tudo aqui, ó. Tá lendo aqui? Tá lendo aqui? As duas testemunhas. Terremoto é o segundo ai. Apocalipse 11:15, sétima trombeta. É o grande terremoto, a grande saraiva. A sétima taça. Grande terremoto. Tá aqui, grande terremoto. Tá aqui, ó. Grande terremoto. Tá aqui. Já imaginou ter 3 grandes terremotos como nunca houve? Quando a Bíblia fala de uma grande tribulação como nunca houve, é uma só. Que é o que vai acontecer lá na frente. Agora, um grande terremoto como nunca houve, eu acredito que seja uma só, como nunca teve. Isso acontece na ressurreição das duas testemunhas, isso acontece no toque da sétima trombeta, isso acontece no derramar da sétima taça. Vai separar? Separa então, boa sorte. Manda ver aí. Separa. Olha aqui, ó. Preste atenção. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Olha aqui, ó. Nós lemos aqui Apocalipse 16, 17 e 21, que fala da taça. No momento em que lança a sétima taça, tem o quê? Uma saraivada. Por que uma saraivada? Ele está condenando a Babilônia, a prostituta. Como é que se condenava a prostituta no Antigo Testamento? Como é que se matava? Com pedradas. Quem é que está lançando pedrada aqui? Aqui a igreja foi arrebatada, irmãos. Já tocou a sétima trombeta. Para se condenar uma prostituta, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Quem é que condena? A igreja está arrebatada no céu aqui, já tocou a sétima trombeta. São as 2 testemunhas, judeus e gentios, e Jesus, a fiel testemunha. Tem 3 testemunhas para poder condenar com pedradas, saraivada ali a prostituta. Preste atenção. Praga da saraiva, saraivada, Apocalipse 16, 17 e 21. Olha aqui, ó. Apocalipse 11, 19, que vai falar da sétima trombeta. Terremotos e grande saraiva. Meu irmão, não tem como fugir disso. Não tem, absolutamente não tem. Irmão, você tá conseguindo entender a conexão? Está conseguindo entender a conexão? Terremoto no segundo ai. Esse terremoto é o segundo ai. Por isso que é um grande terremoto como nunca houve. O segundo ai é o terremoto. Então, as 2 testemunhas ressuscitam. As 2 testemunhas ali são judeus e gentios. E para se condenar a prostituta tem que ter 2 testemunhas. Ou 3 no máximo. A igreja representa judeus e gentios juntos, ou não? Ou estou errado nisso? Acaso eu estou errado? A igreja são judeus e gentios. As duas casas de Israel. Junto com o nosso rei. E quem é que combate contra a besta e a vence? Não é o Senhor e os fiéis com ele? Justos e, como é que é? Eleitos e fiéis? São os que combatem contra ela e vencem. Aqui, ó.
Saraivara tá vencendo. Aí. Olha aí. Terremotos e grande saraiva. Grande terremoto. Sétima trombeta. Ó, ressurreição das duas testemunhas. Grande terremoto. Segundo ai. Sétima trombeta. Terremotos e saraiva. Sétima taça. Terremoto e saraiva. Vai desconectar, irmão? Vai desconectar? Então desconecta aí, meu irmão. Vai lá. Bota linear. Primeiro selo, depois trombeta, depois taça. Bota linear aí. Pega as chaves, irmãos. Não é só pegar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso não, meu irmão. Tem que olhar primeiro o que os profetas ensinam e olhar os detalhes do texto. Os detalhes do texto. Olha aí, ó. O segundo ai é o terremoto. E isso acontece na ressurreição das duas testemunhas. Aí vai botar o segundo ai. Vai colocar o segundo ai assim que o anticristo se manifesta? O primeiro ai foi antes dele se manifestar, então? Só que o primeiro ai é a quinta trombeta. A quinta trombeta vai ter que colocar para cá. Na primeira metade da semana. Ah, irmão, não dá. Não dá. Já provei aqui no início da live para os irmãos que a sexta trombeta, que sexto selo é o dia do Senhor. Quantos textos eu li aqui? Li mais de 10 textos, irmãos. E me perdoem, a minha consciência não me permite desconectar. Não me permite. Não é nem uma luz amarela, é uma luz vermelha incandescente, de quinta grandeza. Acho que é quarta grandeza, né? Quinta grandeza é a luz do sol que é amarelo, né? De quarta grandeza. Não dá. Como é que eu vou desconectar? Minha consciência não permite isso. Aí eu chego na sétima trombeta e ela está totalmente alinhada com a sexta taça. Solto os 4 anjos, libera 200 milhões de exércitos, mas para passar aqui no Rio Eufrates tem que estar seco. E aí na sétima trombeta, você tem o grande terremoto, a cidade se fende, se arrebenta em Apocalipse 11, 13, em Apocalipse 11, 19 e em Apocalipse 16, 17. Ela vai se fender 3 vezes? Vai se partir em 9? Não dá. Não dá. Irmãos, não dá. Sétima trombeta, ressurreição, a igreja ressuscita, a igreja é arrebatada. Como está aqui, você observa que depois que tem um subacá, olha o que o texto diz, naquela mesma hora, no momento em que a igreja é arrebatada, tem o grande terremoto. No momento em que a igreja é arrebatada, tem o grande terremoto. É isso daí. E olha que interessante, hein? Quando Jesus ressuscitou, também houve um grande terremoto. Olha aqui, ó, Mateus 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. No dia que Jesus ressuscitou, teve um grande terremoto. Grande terremoto implica em ressurreição. Houve um grande terremoto. No momento em que eles ressuscitaram e subiram, houve um grande terremoto. Esse é o segundo ai. O grande terremoto é um segundo ai. E aí, quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, que para nós é a ressurreição, tem terremoto e saraiva. E aqui na sétima taça, que a igreja já foi arrebatada, naquele mesmo momento, naquela mesma hora, como diz, aí você vê terremoto e grande saraiva. Irmãos, não tem como desconectar.
Não tem. O terceiro ai é o próprio dia do Senhor. Aí você que estava aqui comigo desde o início da live, você sabe que o dia do Senhor só pode acontecer depois que o sol se tornar vermelho. Perdão, o sol, eu sempre confundo, cara. O sol se tornar negro, a lua vermelha, a lua em sangue, as estrelas do céu apagarem as suas luzes, né? E as potências serem todas abaladas. Aí vem o Senhor. Aí vem o Senhor. Perfeito, perfeito. Aí vem o Senhor. No ato que ele vem, no momento em que ele vem, né? Tem o segundo ai, que é o terremoto, porque aqui já houve a ressurreição, e depois disso, segue-se os eventos dentro do dia do Senhor. Segue-se os eventos dentro do dia do Senhor. E aí são outros eventos que vão acontecer dentro, né? Porque o dia do Senhor é o seguinte: grande tribulação, o sol se torna negro, ressurreição, tá? Ressurreição, aí vem o terremoto, Saraiva, né? E aí é o dia do Senhor. E aí começa o dia do Senhor. Tá bom? Fechou?